Pois é, gente. E o sonho da classificação para a segunda fase da Série A3 do Campeonato Paulista para o Esporte Clube Taubaté e para o Atlético Clube Joseense acabou neste domingo, às 10 horas da manhã. Os dois times entraram em campo. Taubaté perdeu em Marília por 2-0, com 2 homens a menos em campo, com situação triste, complicada. E mesmo aí, depois dessa renovação que deu com o técnico Paulinho McLaren, o Taubaté não conseguiu segurar o Marília. E o Atlético Joseense, que precisava de um empate contra a Inter de Limeira, perdeu por 2-1 e também ficou fora aí da fase final da Série A3, terminando em nono lugar. A gente pode juntar os dois times para fazer um comentário só, porque os resultados foram semelhantes. A gente pode separar um pouco da seguinte maneira, Andressa. A gente tem imagens do jogo do Taubaté contra o Marília, são imagens do jogo lá, feitas pela equipe do Taubaté. Primeiro tempo equilibrado, 0-0, né? Mas o Taubaté no segundo tempo acabou tomando os gols. Como você disse, teve 2 jogadores expulsos, um gol de pênalti, depois veio mais uma expulsão e o segundo gol acontecendo e o Taubaté não conseguindo segurar o Marília. O Taubaté ficou nervoso jogando, cara, podemos dizer assim? Normal, porque é um jogo decisivo fora de casa. O que ocorre é o seguinte, dá para falar também do Joseense. As 2 eliminações foram distintas, foram diferentes. O Taubaté veio numa evolução nas 4 últimas rodadas, com 4 vitórias e perdeu no último jogo. O Joseense, nas 4 últimas rodadas, ele tinha tido 2 vitórias que praticamente deixavam ele classificado. Ele parou com 30 pontos, restando 2 rodadas. Se ele tivesse conquistado 2 pontinhos aí, ele tinha se classificado. Confusão dentro da área ali, né? O juiz vai aquele lance do pênalti, não, é outro lance. O juiz, o Joseense, tinha a classificação dada como certa, mas acabou não conseguindo fechar a classificação. De qualquer maneira, os 2 times saem, logicamente, que arrebentados, porque a classificação de ambos era viável. A do Taubaté passou a ser viável agora com o Paulinho McLaren já para o final do jogo, do campeonato, quando o time cresceu e evoluiu bastante. Mas, de qualquer maneira, as 2 equipes tropeçaram na reta final aí da competição. Doloroso e dolorido para os dois, de uma maneira ou de outra, né? O Taubaté que queria o acesso para o ano que vem, no Centenário. Um pouco mais, mas, não é? O Taubaté é um time de muito mais tradição. O Joseense é um time que começa agora a sua participação na Série A3, mas mesmo assim, claro que todo mundo vai sentir o peso da eliminação, porque ninguém queria, todo mundo queria a classificação. O Joseense dava como certa a classificação. A gente já viu o finalzinho do jogo lá, o segundo gol do Marília e a definição do placar de 2-0 aí nesse Taubaté 2, Taubaté 0, Marília 2. Ficou ruim, lógico, para o futebol do Vale do Paraíba as 2 eliminações. Diferentes, eu repito aqui, o Joseense tinha tudo acertado para se classificar e tropeçou nas 2 últimas rodadas. A derrota em casa para o Guaçuano é que acabou com a vida do Joseense. Deixar para decidir contra a Inter em Limeira, como o Taubaté deixou para decidir contra o Marília em Marília, é muito difícil. Fosse contra o São Bento em Sorocaba, fosse contra o América em Rio Preto, esses times de tradição, quando eles estão aí chegando para classificar, é difícil. Como se o jogo fosse em Taubaté, fosse Marília e Taubaté, em Taubaté o Taubaté ganharia, não tem dúvida, com o apoio da torcida jogando em casa, na base da pressão, como foi feito lá em Marília, ganharia o jogo. Então, deixar para resolver tudo na última rodada, quando você tem um jogo fora de casa contra um time de tradição, foi o que pesou muito aí para Taubaté e para Atlético Joseense. As 2 equipes sabiam disso. Agora, são eliminações realmente que deixam o torcedor bastante chateado, principalmente do Taubaté, que tem uma torcida muito maior do que a do Joseense. Se o Taubaté tivesse acordado um pouquinho mais no meio do campeonato, se o Paulinho McLaren tivesse chegado umas 2 rodadas antes, penso eu que a classificação teria sido conseguida. E o Joseense, que tropeçou demais em casa, né? De qualquer maneira, o Joseense ficou em 9º lugar, tem uma vaga para a Copa Paulista. A diretoria já avisou que vai jogar a Copa Paulista, porque é um time novo que está aparecendo agora e quer estar em atividade. O Taubaté, ano passado, já não jogou a Copa Paulista, esse ano não tem vaga, se bem que a vaga acaba surgindo porque um outro time ali da Série A2, da própria Série A3, acaba desistindo. Se o Taubaté quiser, poderá conquistar uma vaga aí, ao que parece, e também jogar. Não sei se é a intenção da diretoria jogar a Copa Paulista, que é realmente bastante deficitária. Vamos ver o que vai acontecer. Uma pena, a Série A3 acabou para o futebol do Vale do Paraíba ontem. Falar mais o quê, né? Antônio Carmo já falou tudo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar do futebol feminino do São José, que está classificado para as finais da Copa do Brasil. A gente volta já.